Olá, eu sou Sam Meredith e meu convidado de hoje é Alex Waters, economista da Rubini Global Economics, e vamos conversar sobre a economia sueca. Alex, o Riksbank da Suécia surpreendeu os mercados no mês passado ao anunciar um corte de taxas que as levou ao território negativo, a menos 0,35%. O objetivo dessa medida foi enfraquecer a coroa sueca e estimular a inflação. Mas desde então, a coroa sueca tem se fortalecido diante do euro e a inflação caiu para menos 0,4%. Esse plano está funcionando? Eu acho que sim. A medida para fortalecer a coroa sueca está funcionando? Está. A coroa está no momento a 9,46 diante do euro. Temos uma meta de 9,30 para o final do ano, porque nós achamos que esse é o nível que o Riksbank quer chegar. No momento, a coroa mais fraca está tendo efeito sobre a inflação? Nós achamos que sim, pois a coroa sueca mais fraca está fazendo com que os preços não caiam ainda mais e entrem em território deflacionário. Nós achamos que este é o objetivo do Riksbank. Eu acho que houve um mal-entendido no mercado sobre o que o Riksbank tem tentado alcançar recentemente. No restante deste ano, se você analisar somente a inflação e as causas subjacentes, particularmente os efeitos sazonais, eles devem dar um impulso à inflação headline. Não é um impulso enorme, não irá fazer com que volte à meta imediatamente. Com as medidas do Riksbank, que tentam evitar a apreciação da coroa sueca, elas irão possibilitar que esses fatores entrem em cena e ajudem a inflação a voltar à meta, pelo menos no médio prazo. Como você mencionou, o corte do Riksbank em 2 de julho para menos 0,35% foi mesmo uma surpresa? Não para nós, porque nós esperávamos uma mudança estrutural na moeda por causa da saga da Grécia. Por causa dos eventos nessa época, quando eles começaram a introduzir essas medidas, nós acreditamos que o Riksbank teve que entrar no que nós apelidamos aqui na Rubini Global Economics de guerra monetária por proxy, através da qual os bancos centrais expandiram seus balancetes, porque de outro modo a coroa sueca teria apreciado. Para nós, isso faz sentido, porque se você analisar o dia 15 de janeiro, quando o Banco Nacional Suíço abandonou o piso do câmbio, também colocou pressão no piso dinamarquês na época. Nós acreditamos que o Riksbank não quis dar aos investidores nenhum incentivo para comprar a coroa sueca. Essencialmente, eles cortaram a taxa repo, eles seguiram o SNB, eles seguiram o Banco Central dinamarquês, mas eles também quiseram impulsionar as curvas mais altas, então eles tiveram que implementar QE na época. As vendas no varejo diminuíram pelo 3º mês consecutivo, e junho apresentou o menor nível em 6 meses, com o crescimento ano a ano em 3,8%. Como essa tendência de baixa reflete a atividade econômica de maneira geral na Suécia. As vendas no varejo ficaram abaixo das expectativas do mercado, mas se você analisar os níveis, a tendência das vendas no varejo continua alta. Eu não acho que esses números sejam muito importantes. Eles sugerem que as famílias, em geral, têm condições financeiras sólidas, apesar da deterioração da confiança do consumidor, que podemos analisar em outra pesquisa. O mais importante é o que vai acontecer com o PIB, que será lançado esta semana. Se você analisar a tendência e voltar alguns anos para trás, essencialmente as vendas no varejo e o consumo privado têm crescido fortemente, e o crédito também tem crescido. Não há dúvidas de que isso pode ser descontado pelo Riksbank em sua reação, mas eu não vejo muitos motivos para grandes preocupações no momento, em relação às vendas no varejo estarem ligeiramente abaixo das expectativas. Que indicadores nós devemos analisar que terão impacto significativo sobre a coroa sueca? Nós acreditamos que a função de reação do Riksbank se distanciou dos fatores domésticos e foi na direção da coroa sueca, em particular, prevenindo ou ao menos compensando mudanças estruturais significativas nos níveis da taxa de câmbio, particularmente diante do euro, pois a zona euro é o maior parceiro comercial da Suécia. Primeiramente, eu diria que o que está acontecendo regionalmente e globalmente é uma análise se isso pode levar à apreciação da coroa sueca em uma base fundamental. Por exemplo, a Grécia teve grande influência sobre a decisão do Riksbank de cortar as taxas em 2 de julho. E até esse momento as pessoas não sabiam se ia ou não haver um corte. A situação estava equilibrada. E aí aconteceu o referendo na Grécia. Portanto, foi como se as incertezas pudessem levar a uma mudança estrutural no nível da coroa, particularmente uma apreciação diante do euro. Eu diria para ficarmos atentos aos fatores internacionais. Devemos analisar os outros países nórdicos, Noruega e Dinamarca. Em relação às taxas de juros da Noruega, eles estão tentando compensar a queda dos preços do petróleo e seus efeitos na economia norueguesa. E o Norges Bank está planejando mais um corte neste ano.
Novamente, as taxas de empréstimo irão colocar pressão sobre a coroa sueca. Mas também, no médio prazo, não achamos que a Dinamarca deva subir suas taxas em um futuro próximo, no nível de empréstimo atual. Em relação à QE do BCE, nós achamos que ela vai ser estendida além de setembro de 2016. E como resultado disso, o Riksbank vai provavelmente continuar seu programa de compras de ativos além de setembro de 2015. Se o Riksbank interromper seu programa de compras de ativos, isso vai colocar pressão na apreciação sobre a coroa sueca. Obrigado pela participação, Alex. Continuem conectados à Dukascorp TV, pois traremos mais atualizações ao longo da semana. Até mais!